E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho. A gente vai se aventurar pelo mundo dos algoritmos hoje. Isso aí. Vamos desvendar como essas linhas de código, né, influenciam nossas vidas, às vezes sem a gente nem perceber. É verdade. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um material super bacana com as ideias do Kevin Slavin, um cara que manja tudo de algoritmos. Ele até compara os algoritmos, imagina, a uma nova espécie habitando a Terra, com seus próprios jeitos de perceber e impactar o mundo, Uau, sabe? nova espécie? Que doideira. Mas como assim? Tipo, o que ele quer dizer com isso? Ele fala que os algoritmos estão moldando o mundo ao redor deles, meio que sozinhos, sabe? E de um jeito que a gente nem sempre prevê. Por exemplo, você sabia que lá em Singapura tem um chatbot, o Boss Uncle, que usa algoritmos para prever a chegada dos ônibus? Um chatbot que previa a chegada do busão. Que maneiro. Ele manda mensagem avisando. Exatamente. Ele avisa quando o ônibus está chegando e ainda interage com a galera usando gírias locais. É a tecnologia se adaptando à cultura, né? Sensacional. Mas essa influência dos algoritmos vai muito além do transporte público, né? Tipo, eles estão em todo lugar. Com certeza. Pensa nas suas redes sociais, nas recomendações que você recebe online, até nas notícias que você lê. Tudo isso é moldado por algoritmos. Verdade. Às vezes nem percebemos o quanto eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Mas me fala uma coisa, essa influência toda, tipo, não te deixa meio preocupado? Será que a gente está entregando o controle para as máquinas? Boa pergunta. E é por isso que a gente precisa entender como os algoritmos funcionam e como garantir que eles sejam usados de um jeito ético e responsável. Afinal, são ferramentas poderosas, né? Podem ser usadas para o bem ou para o mal. Concordo. Falando em pro bem, você sabia que os algoritmos estão sendo usados na saúde para ajudar no diagnóstico de doenças? Sim, e com uma precisão incrível. Na China, por exemplo, a empresa Ito Healthcare criou um algoritmo que ajuda os médicos a detectar sinais de câncer de pulmão bem no comecinho, sabe? Caramba, que legal. Mas como ele faz isso? Tipo, ele lê a mente dos pacientes? Nada disso. É inteligência artificial, mas não chega tanto. Ele foi treinado com milhares de imagens de tomografias e aprendeu a reconhecer padrões que indicam câncer. Então ele meio que aprende a identificar o câncer. Parece coisa de filme. É quase isso. E o mais legal é que ele ajuda os médicos a analisarem as imagens muito mais rápido, liberando tempo para eles focarem no tratamento, sabe? Que ele é tipo um super assistente para os médicos, né? É incrível como a tecnologia pode ajudar na medicina. Sem dúvida. E essa é só uma das muitas aplicações dos algoritmos na área da saúde. Tem muita pesquisa rolando e a gente pode esperar grandes avanços nos próximos anos. Que notícia boa. Saber que a tecnologia está sendo usada para melhorar a vida das pessoas, né? Com certeza. E não podemos esquecer do impacto dos algoritmos no entretenimento. Você já parou para pensar como a Netflix e o Spotify acertam tanto nas suas recomendações? É verdade. Às vezes acho que eles têm câmeras escondidas me filmando. Como eles sabem o que eu quero assistir ou ouvir, O segredo está na análise de dados. Essas plataformas coletam um monte de informações sobre os usuários. O que você assiste, o que você ouve, quanto tempo você passa em cada conteúdo, até os momentos em que você pausa ou volta um trecho. Nossa, eles monitoram tudo isso. E aí, com base nesses dados, eles adivinham o meu gosto. Exatamente. Com essas informações, os algoritmos criam um perfil detalhado do seu gosto e conseguem prever o que você provavelmente vai curtir. Interessante. Então, quanto mais eu uso a plataforma, mais o algoritmo me conhece e mais ele acerta. Isso aí. Essa personalização é o segredo do sucesso dessas plataformas, porque elas oferecem uma experiência única para cada pessoa, né? Faz sentido. É por isso que eu fico horas na Netflix sem saber o que assistir. Mas essa mesma lógica vale para outras plataformas, tipo Amazon, YouTube. Com certeza, os algoritmos de recomendação estão em todo canto, moldando nossa experiência online e influenciando nossas escolhas. É um universo incrível e complexo. Verdade. E a gente vai continuar explorando esse universo aqui no The Deep Dive. Mas antes de continuar, que tal a gente dar uma pausa para respirar e voltar já já? Combinado. Até daqui a pouco. Voltamos prontos para continuar nossa aventura no mundo dos algoritmos. Prontos? Tá pensando aqui, a gente falou bastante da influência dos algoritmos na saúde, no entretenimento, mas e na criatividade? Tipo, será que um dia as máquinas vão substituir os artistas? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? A gente já vê algoritmos compondo músicas, criando pinturas, até escrevendo roteiros de filme, acredita? Roteiro de filme. Yeah. Mas aí já é demais. Eles conseguem ser criativos como um humano. Ah, a criatividade humana ainda é única, mas os algoritmos estão evoluindo rápido. Teve até uma competição entre um algoritmo compositor, o Morpheus, e o compositor de carne e osso. E quem ganhou essa batalha musical? O compositor humano levou a melhor. Mas o Morpheus se saiu bem, viu? Mostrou que a inteligência artificial já consegue criar músicas complexas, interessantes. Uau! Então os artistas podem ficar tranquilos por enquanto. Por enquanto, sim. Mas é bom ficarem de olho, porque a inteligência artificial não para de evoluir, né? Quem sabe o que o futuro nos reserva. Verdade. É sempre bom a gente ficar ligado nas novas tecnologias.
Mas, mudando um pouco de assunto, você falou antes do intervalo sobre o lado escuro dos algoritmos. Me explica melhor o que você quis dizer com isso. Claro. Apesar de todo o potencial positivo, né, os algoritmos também podem ser usados para causar problemas, tipo reforçar preconceitos e discriminação. Sério. Mas como isso acontece? Os algoritmos não são neutros. Na teoria, sim, mas na prática, nem sempre. Eles são criados por humanos, né, e treinados com dados que refletem os nossos próprios preconceitos. Entendi. Então, se os dados usados para treinar o algoritmo já têm algum tipo de viés, o algoritmo vai acabar repetindo esse viés. Exatamente. Teve casos, por exemplo, de algoritmos usados para selecionar candidatos a emprego que discriminavam mulheres e minorias, sabia? E é absurdo. Mas como isso é possível? Nesses casos, os algoritmos foram treinados com dados de contratações antigas, que já mostravam a desigualdade que existe no mercado de trabalho. Aí o algoritmo aprendeu a repetir esse padrão, entende? Nossa, isso é preocupante. E como a gente evita que isso aconteça? Tem como controlar esses algoritmos? A gente precisa ter acesso ao código-fonte, aos dados que foram usados para treinar o algoritmo e aos critérios que ele usa para tomar decisões. É a tal da transparência, sabe? Então a gente precisa entender como a mente do algoritmo funciona para ter certeza que ele não está sendo preconceituoso. Exatamente. E também é importante ter equipes de desenvolvimento com pessoas de diferentes origens, diferentes perspectivas, para evitar que os preconceitos dos programadores acabem entrando nos algoritmos. Faz sentido. A tecnologia deve ser usada para promover igualdade, não para aumentar a discriminação. E as fake news? Como os algoritmos contribuem para espalhar notícias falsas? Essa é uma questão bem complicada. As redes sociais usam algoritmos para mostrar as notícias que elas acham que a gente vai gostar mais, né? Para gerar mais engajamento. E qual o problema disso? Não é legal ter um feed personalizado com notícias que me interessam. A princípio, sim. Mas o problema é que esses algoritmos podem criar bolhas de informação, onde a gente só vê notícias que confirmam o que a gente já pensa, mesmo que sejam falsas. Então, se eu costumo curtir e compartilhar fake news, o algoritmo vai me mostrar mais fake news e eu vou ficar preso numa bolha de desinformação. Exatamente. E isso pode ter consequências graves. A gente viu isso nas eleições americanas de 2016, lembra? A proliferação de fake news teve um impacto enorme no resultado. É verdade. Vimos como as fake news podem manipular as pessoas e influenciar a democracia. Mas o que a gente pode fazer para combater isso? Tem como controlar os algoritmos das redes sociais. Essa é uma pergunta difícil. Por um lado, a gente precisa exigir que as plataformas sejam responsáveis pelo conteúdo que circula nelas. Por outro lado, a gente precisa ter senso crítico para identificar notícias falsas, né? Para não cair na armadilha da desinformação. Concordo. A gente precisa participar dessa discussão para garantir que a tecnologia seja usada de um jeito responsável. E a vigilância. Como os algoritmos estão sendo usados nessa área? A gente tem falado de vigilância preditiva, né? Sim. A vigilância preditiva usa algoritmos para prever onde e quando crimes podem acontecer. Mas é coisa de filme de ficção científica. Como funciona? Eles têm uma bola de cristal. Nada disso. Eles usam dados de crimes que já aconteceram, informações sobre as pessoas que moram em cada lugar e outros indicadores para tentar prever a probabilidade de um crime acontecer em determinada área. Então é tipo um Minority Report da vida real. É uma boa comparação, mas é importante lembrar que a vigilância preditiva levanta questões éticas sérias. Tipo, a possibilidade de aumentar o policiamento em áreas com mais minorias, mesmo que não haja um aumento real da criminalidade. Exatamente. Esses algoritmos podem reforçar preconceitos que já existem, levando a um policiamento discriminatório. É realmente um assunto delicado. É. E no dia a dia, como os algoritmos influenciam nossas vidas? Eles estão em todo lugar. Influenciam nossas compras, nossas interações nas redes sociais, a forma como a gente consome notícias, até como a gente se relaciona com as pessoas. Verdade. Às vezes me sinto meio manipulado pelos algoritmos, sabe? Como se eles estivessem controlando minhas escolhas. É normal se sentir assim. É importante a gente ter consciência do poder que os algoritmos têm sobre nós e aprender a usá-los a nosso favor sem cair nas armadilhas da manipulação, né? Concordo. Eu na fio, mas é importante a gente participar dessa discussão e buscar soluções para garantir que a tecnologia seja usada de um jeito ético. E para te ajudar nessa jornada, a gente vai continuar explorando o mundo dos algoritmos aqui no The Deep Dive. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o que o futuro nos reserva e como construir um futuro mais justo com a ajuda da tecnologia. Fiquem ligados. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo dos algoritmos. Exploramos como eles impactam nossas vidas, da saúde ao entretenimento. Mas agora eu quero saber, o que o futuro nos reserva? O futuro dos algoritmos é um campo enorme, cheio de possibilidades.
A inteligência artificial está sempre evoluindo, né? Podemos esperar avanços ainda mais impressionantes nos próximos anos. Que legal. Mas, ao mesmo tempo, essa evolução toda não te deixa um pouco preocupada? Tipo, será que estamos preparados para lidar com as consequências, questões éticas, sabe, dessa tecnologia? Sim, essa é uma preocupação importante. A gente precisa de um debate, sabe, amplo, transparente, sobre o uso responsável da inteligência artificial, com especialistas de várias áreas, governos, empresas, a sociedade civil. Totalmente. A gente não pode deixar a tecnologia nos controlar, né? Precisamos garantir que ela seja usada para o bem de todos. E para isso é essencial que esteja informado, né? Consciente do poder dos algoritmos. Entender como eles funcionam, seus limites, como podemos usá-los de um jeito ético e responsável. Mas, e na prática? O que a gente pode fazer para garantir que os algoritmos sejam usados para o bem? Tem alguma dica para os nossos ouvintes? Claro. Primeiro, a gente precisa se informar sobre como os algoritmos estão sendo usados nas diferentes áreas da nossa vida, desde as redes sociais até os sistemas de saúde e justiça, por exemplo. Verdade. A gente precisa entender como essa tecnologia está moldando o mundo e como ela pode impactar nossas vidas. Exatamente. E além de se informar, a gente precisa questionar os resultados que os algoritmos nos mostram, os critérios que eles usam para tomar decisões, os vieses que eles podem perpetuar. Então a gente precisa ter um olhar crítico em relação à tecnologia, né? Isso aí. Não podemos simplesmente aceitar tudo o que os algoritmos nos mostram, né? Precisamos ter um olhar crítico para garantir que a tecnologia seja usada de forma justa, transparente. E como a gente garante que as empresas que criam esses algoritmos estejam agindo de forma ética? Essa é uma questão complexa. A gente precisa pressionar por leis, né, regulamentações que garantam a transparência e a responsabilidade no desenvolvimento e uso da inteligência artificial. E como fazemos isso? A gente pode participar de debates públicos, assinar petições, entrar em contato com nossos políticos, apoiar organizações que lutam por um uso ético da tecnologia. Então a gente precisa se mobilizar, né? Exigir que a tecnologia seja usada para o bem da sociedade. Exatamente. Não podemos ficar parados esperando as coisas acontecerem, né? Precisamos ser protagonistas na construção de um futuro mais justo, onde a tecnologia seja usada a favor da humanidade. É isso aí. A gente precisa ter esperança, acreditar que a gente pode construir um futuro melhor com a ajuda da tecnologia. Com certeza. E para te ajudar a navegar nesse universo, né, complexo e fascinante, a gente te convida a continuar acompanhando o The Deep Dive. A gente vai continuar explorando as profundezas da tecnologia, desvendando os mistérios e as possibilidades que o futuro nos reserva. Junte-se a nós nessa jornada. E não se esqueça de compartilhar suas dúvidas, sugestões, reflexões. A gente quer te ouvir. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo dos algoritmos. A gente se vê no próximo The Deep Dive. Até lá!